Boa noite a todos. Acredito que estava todo mundo já impaciente aqui. A gente teve um pequeno atraso de 25 minutos, mas desde já peço perdão. Foi por um motivo bem justificável. Doutor Sandro, a gente está explorando mesmo aqui há 4 dias que está em um tribunal do júri, um caso muito polêmico, o qual a gente vai tratar hoje aqui. Já veio do Ceará, já passou aqui no auditório, foi aquele corre-corre, as palestras estão rendendo ainda e foi por isso o motivo do atraso. Foi esse corre-corre aqui, a gente tumbou ele um pouquinho aqui, lá de Clarice Paulo, mas eu digo mesmo, não pode faltar com o nosso público. A ansiedade muito grande, a expectativa, eu particularmente fiquei desde tarde que eu fico assim, quando ele pegou, eu faço um minuto, pegou o avião, parou aqui, que a gente estava nesse caso, Sandro, você vai adiar a palestra, vai dar um jeito, enfim. Então, comprometido, a gente está aqui com esse grande advogado, com esse grande nome, que por várias vezes a gente fez questão de mencionar em pretéritas lives, mesmo viajando de um estado para outro, estava acompanhando, estava ali interagindo, e essa pessoa é esse ser humano, esse profissional que a gente tanto admira, e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Sandro e expor o Tribunal do Júri na prática e trazendo um caso real hoje para todos nós. Doutor Sandro, fique bem à vontade, a live é sua, o Pernambuco lhe ouve, o Brasil e o mundo, meu querido. Dudu, primeiro, gratidão, né, pelo convite, me sinto muito honrado. Vários outros colegas renomados no Brasil inteiro já passou aqui por esse canal, passou por essa live e sempre contribuindo, né, sem reserva de conhecimento. Eu acho que esse é o grande objetivo, é ter pessoas que tenham o desejo de poder compartilhar, né, dos seus conhecimentos sem nenhum tipo de reserva. Quando você diz que realmente eu passei 4 dias em um júri, o maior júri, né, da história do judiciário do Ceará, nos 150 anos do judiciário do Ceará, para você ter ideia, e que é conhecido como a chacina do Curió ou a chacina da Messejana. Para você ter ideia, foram 11 vítimas fatais, mais 7 vítimas de homicídio tentado e denunciado nesse processo 45 policiais, né, de início, ou seja, um processo com mais de 13 mil páginas e que durante esses 4 dias de júris aí, né, tinha uma banca defensiva para cada policial ali, para cada guerreiro, e acabou agora há pouco os debates, né? Eu fui ali no objetivo e com o compromisso de fazer a inquirição das testemunhas, principalmente das testemunhas de acusação, para a gente poder trabalhar ali o CROIS, né? Para a gente poder desfazer na realidade ou esclarecer, melhor dizendo, tudo aquilo que tinha sido implantado pelo órgão acusador, bem como também a inquirição do nosso réu, do nosso cliente, que passou, para você ter ideia, 4 horas e meia só na inquirição dele. Perfeitamente, Sandro. Nos bastidores a gente sabe que rola tudo, e a notícia que chegou a gente aqui foi justamente a questão da inquirição que o senhor fez nesse processo, até que foi um processo de uma magnitude, de uma repercussão tão grande que já criou até esse epíteto, o maior júri. Isso, do judiciário cearense. Perfeitamente, foi por isso que chegou aqui em Curitiba já. A gente sabe da exaustão que foi, que está sendo, na verdade, o senhor nos ofereceu mais cedo que ladeava com Talvani Moura, meu parceiro, sim, Talvani Moura, uma banca na realidade que era composta e que é composta por 5 advogados. Estava eu, doutor Talvani Moura, doutor Abdias de Carvalho, doutor Roberto Duarte e também doutor Paulo Igor, né? Tinha ali envolvido 3 estados diferentes, uma banca em busca ali de estudar aquele processo de forma minuciosa para poder fazer o melhor dentro do tribunal em prol do nosso cliente. Até porque, no caso de repercussão desse, como todos estão acompanhando aí, com todo respeito às demais bancas, mas pensar numa banca forte dessa, e o que nos orgulha muito, né, ver um guerreiro chegar lá e dar o sangue, dar seu tempo, sua vida, seus estudos. E é esse ponto que a gente quer tratar agora, doutor Sandro.
essa questão da habilidade do advogado criminalista no plenário do júri, na instrução produzida ali no plenário. Como é que o senhor pode nos dar essa dica, como essa forma de... alguns advogados têm um certo receio de inquirir, outros não sabem, assim, não têm a habilidade da ordem das perguntas, e o que nos chegou também, essa dúvida com essa parte hoje, o senhor vai confirmando ou não e nos passando, que de uma forma muito habilidosa, o doutor Santos chegou lá e deu checkmate na inquirição. Então é isso que a gente queria... Maravilha, maravilha. Dudu, veja, a questão da inquirição no Tribunal do Júri, ela é uma grande estratégia da sua banca de defesa ou do advogado. Né? Eu costumo falar, não que as outras etapas não são importantes, cada etapa tem a sua importância, mas hoje, no meu entendimento, e pela minha experiência, de mais de 350 júris, aproximadamente 400 júris que eu já realizei em todo o Brasil. Ano passado atuamos em 12 estados diferentes, né, entre eles os maiores da nação, como Rio de Janeiro, São Paulo, né, Minas Gerais e vários outros estados brasileiros. Você sabe que eu sou pernambucano e com todo orgulho de sou pernambucano, né, jamais nego minhas origens, no estado do interior de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, minha amada Vitória de Santo Antão, mas que até amanhã, né, estamos aqui no Congresso, 201 ano do Tribunal do Júri. Amanhã na minha palestra eu falo um pouco sobre essa questão, o mindset jurídico, né, e a gente também trabalha essa questão do mindset jurídico na inquirição. Mas adentrando aqui direto na inquirição, a inquirição hoje para mim é a grande cereja do bolo, tanto em um processo que não seja Tribunal do Júri, mas principalmente no Tribunal do Júri. E quando se sabe utilizar exatamente essa estratégia. Chega de bastidores para você que eu inquiri uma pessoa aproximadamente por 4 horas e meia, certo? Eu já fiz júris no Rio de Janeiro em fazer mais de 800 perguntas a um delegado e passar em média também de 5 horas. Mas da mesma forma que eu também já cheguei no plenário e só fiz 2 perguntas a pessoa, que já era o suficiente. Perfeito. Né? Aí você pode me perguntar, mas especificamente nesse processo, doutor Sandro, o porquê inquirir alguém durante 4 horas e meia? Esse processo ele tem uma particularidade. Aí é quando eu digo que a gente não tem reserva de conhecimento, sabe? A gente divide com aqueles que nos seguem de uma forma muito clara e uma forma muito direta. Um júri, quando ele tem uma plenitude dessa, tem uma complexidade dessa, nós tínhamos 4 réus. Conforme a gente sabe que o procedimento do júri para um réu é 1 hora e meia para ter a sustentação oral na defesa, e quando se passa de 2 réus, se acrescenta só mais 1 hora. Até nesse júri é importante, e cabe até outra live, e eu também dou mérito aqui ao Dr. Rodrigo Piancó, eu fiz na abertura um pedido ao juiz dizendo que existe uma incoerência do legislador. Como é que para um réu eu tenho 1 hora e meia, e se eu tiver 5, só acrescenta 1 hora para eu poder fazer essa defesa? E o caso desse júri foi exatamente isso. Nós tínhamos 4 réus, 2 horas e meia para defender, 4 bancas defensivas. Ficou 37 minutos para poder apresentar um processo de 13 mil páginas. É impossível. Eu não vou dizer, você não é quase impossível, não. É impossível. Doutor Sandro, e qual é o momento que o advogado tem para poder desmiuçar toda a prova que tem dentro do processo? Na inquirição, que não tem limites de pergunta, nem tem tempo para você perguntar. Você pode perguntar por 2 horas, por 3, por 5, por 10, por 20 horas, por 3 dias, por 4 dias, por 20, se você precisar. Aí o advogado ele precisa ter essa expertise. Essa questão, doutor Sandro, que aí eu acredito que é uma dúvida de muita gente aqui, eu não tenho essa experiência, nunca cheguei a inquirir por tanto tempo. Na sua experiência, na prática jurídica, isso não chega a causar um certo desconforto no Ministério Público? E se causa, como enfrentar isso? Ou isso é uma estratégia? Como é que funciona? Isso, excelente pergunta. Faz como se diz. Qual é o... Excelente pergunta. Excelente pergunta. Tudo, no meu entendimento, não é o que você fala, mas é a forma que você fala. Certo? E durante essa inquirição, quando ela é longa,
eu, de forma aleatória, dentro do procedimento da inquirição, eu chego para o réu e digo assim: tenha calma, o senhor pode responder com calma. Isso às vezes já tem passado 2 horas, 3 horas. Eu vejo às vezes que o jurado está um pouquinho impaciente, eu vejo às vezes que o Ministério Público está um pouquinho impaciente. Quando doutor Sandro não pode criar uma empatia dos jurados com o senhor não, porque está perguntando tanto, aí no meio da inquirição eu digo: olha, né, seu fulano de tal, aqui aparentemente está todo mundo aqui cansado, está todo mundo aqui um pouco inquieto, porque já faz 3 horas que o senhor está respondendo, mas nada se compara a poder ocorrer aqui um erro judiciário e o senhor inocente e ser condenado aqui a 20 anos de prisão. Portanto, os senhores jurados que estão aqui, eles estão entendendo porque eu estou demorando, é porque eu quero deixar que ele possa inocentar o senhor com firmeza. Porque 2 dias que a gente passar aqui, jamais vai se comparar a 20 anos de prisão. Fazendo só um parênteses aqui, o casal no júri comentou aqui: já fizemos júri com Sandro Silva, porque ele fez mais de 300 perguntas. Eita, que Domingos Silva, né? Um grande abraço aí, meus queridos. Viu? Um cheiro e obrigado por estar acompanhando aqui. A gente está muito feliz aqui, é desde de tarde, como se diz, que a gente está nessa expectativa, muita gente manda mensagem, tudo está atrasando, tem paciência, minha gente. E todo mundo querendo beber nessa fonte de conhecimento. E muito feliz porque eu estou sendo aqui, não mega esforço, nem tem reserva de conhecimento. Isso é o bom. Então, do casal do júri, todo mundo está, ó, cheiro bem grande. E vamos dando perguntas também. Doutor Sandro, a gente vai voltar a tratar desse caso, né? Porque o que está em alta aqui, a gente está aqui em Curitiba nesse evento, mas nos bastidores todo dia o júri. E a gente fica feliz por saber que não é só um colega que está lá, é um amigo, é um irmão que está nesse caso. Então, enfim, a gente só tem aqui motivo para vibrar de felicidade. Doutor Sandro, aqui, como o senhor bem sabe, a gente tem um público extenso de acadêmicos de direito, de pessoas do povo, de juízes, de promotores, de advogados recém-formados, outros já experientes, enfim. A gente sempre busca, até porque é uma dúvida comum e todo mundo quer essa solidez, aprender esse caminho das pedras, como é que faz isso. O senhor acabou de nos ensinar certas habilidades que a gente não encontra no livro. Sim, né? Apenas a data vai trazer isso aqui. Na sua extensa experiência, outros casos que o senhor lembra assim, de repercussão, porque, veja só, o senhor bem disse, eu sou filho de Vitória de Santo Antão, mas já o Brasil carregou e abriu tudo, pronto, agora isso é do mundo. E aí fica feliz, júri em Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui no Paraná, em Fortaleza, lá no Ceará, enfim. Mas de outros casos que o senhor precisou usar de alguma habilidade, como foi que aprendeu certas coisas na prática? Como a gente sabe, tem coisa que está no livro. Sim. E tem coisa que o senhor ensina. Né? Tem um ditado que até achei que o pessoal diz lá por onde eu moro, que é o seguinte: há quem tenha pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, mas há quem tenha o Paranauê. Ou seja, há quem tenha o jogo de cintura. Aí isso a gente só aprende com a vida, na prática. Como foi essa sua carreira, doutor Sandro, assim, até uma forma de inspirar, né? E servir de paradigma, de modelo. O senhor já é um modelo do mundo jurídico para todos aqui, mas aquele estudante que às vezes fica até acanhado e perguntar assim: doutor Sandro vai estar. A pergunta foi essa. E eu aqui, rapaz, eu falei com o homem, ele vai vir. Dudu, ele fala que vai escrever que ele existe. Esse cara começou na fama, acha que fica aquela distância. Mas consequentemente eu trouxe essa simplicidade, essa humildade, isso é E você sabe que eu faço questão de toda semana, nem que for entrar ali 10, 15 minutos, e na maioria das vezes passo a live toda, né? A assistir a sua live, porque sempre é de grande relevância e de aprendizado, porque eu gosto de valorizar também os colegas que lá passam, né, junto com você. E é muito importante. É bem verdade que fazia alguns dias que a gente tentava arrumar um horário, mas aí eu tinha congresso, tinha outro viagem, no avião, não sei o que, tudo bem, mas e hoje chegamos e vamos fazer. Hoje deu certo, graças a Deus. Eu vou responder a você em 2 etapas, né, essa questão. Tanto da experiência, como a gente vai falar mais ainda um pouco da inquirição. Isso é um ponto muito importante para a gente poder aqui compartilhar com as pessoas. Nada substitui a experiência de vida do dia a dia.
certo? Não tem livros, não tem eventos. Eventos e livros são importantes e faz parte do que a gente chama de chá, do conhecimento, da habilidade e da atitude, né? E amanhã eu irei falar aqui da chama, que você vai ver aqui na nossa palestra. E do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Esses três andam muito próximos, certo? Esse chá, ele complementa e é uma grande base para que você se torne um grande profissional. Mas a prática do dia a dia é o que faz com que você se torne e veja a necessidade de você se tornar especialista em determinadas situações. Tem júri que às vezes eu acho necessário e vejo que está tranquilo só em eu participar da inquirição. Eu faço a inquirição e coloco para as outras pessoas fazer às vezes a sustentação. E tem situações que não, eu faço a inquirição para ser a base para a minha sustentação. E aí você me pergunta, Tossandro, essa habilidade é os livros? O livro traz, mas a vida principalmente. E eu vou lhe dizer, e é com o dia a dia que a gente começa, Dudu, a aprender. Eu vou lhe dizer aqui, vou revelar, que muitas vezes as pessoas não revelam, qual é o maior erro na inquirição. Sabe qual é o maior erro na inquirição? É quando você faz uma pergunta a uma testemunha, ela diverge do que disse em outra etapa. O próprio Tribunal Superior diz que aquilo que foi dito em uma etapa anterior, se ela não for ratificada numa audiência de instrução e julgamento, não serve teoricamente como prova. E é uma base de uma nulidade jurídica. Mas a pessoa que não tem muitas vezes a experiência na inquirição, ela faz questão de fazer com que aquela pessoa ajeite a resposta, e em vez de ser um ponto a favor, se torna um ponto contra dentro do processo que ela tem, né? Portanto, a inquirição ela requer esse cuidado. Requer também se ter a sensibilidade, o senso do que perguntar e quando perguntar. Eu tive um caso, né, que está aqui no evento, a doutora Paula Lino, que é do Rio de Janeiro, parceira nossa, em Tribunal do Júri. Fizemos um júri grande no Rio de Janeiro, e para você ter ideia, é um júri que é de uma pessoa que é citada em um processo, uma delação premiada, como se ele fosse um cara que era responsável por 130 mortes no Rio de Janeiro, para você ver. E a gente foi no júri dele e absolveu ele no júri. Foi, doutora Paula? Foi, exatamente. Né? Agora está aqui. Agora vai fazer só a virada na câmera para saber que existe. Isso, né? E veja o que é importante. Aí você olha e diz assim, e esse cara foi absolvido, Tossandro? Você também é uma pessoa experiente no Tribunal do Júri? Foi. E foi por quê? Pela inquirição. Tiveram pessoas que fizeram sustentação brilhante, feito o doutor Alvano Moura, feito a doutora Paula, eu fiz a sustentação. Geralmente existe uma questão curiosa, doutor. Mas eu estava lá na sala secreta e viu também minha palestra, e viu que eu faço o fechamento da sustentação, porque eu trago uma coisa diferente ali, faz uma questão emocional, tem toda uma situação ali que está envolvida. Mas a inquirição, eu fiz esse júri que eu estou dizendo, e eu fiz a inquirição em torno de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, um delegado, que era considerado, e é considerado um dos principais delegados do Rio de Janeiro, para pegar ele em uma pergunta no final que fez a gente absolver o campo. Aí volta aquela fala que o senhor disse. Importantíssimo, sendo base a sustentação. Aí pode passar um mês aqui ouvindo. Não se compara ao risco que a gente coloca. Ou seja, exatamente. 3 horas. Isso. Para pegar em uma pergunta. Aí você diz assim, existem algumas técnicas? Existe sim as técnicas, né? E aqui, algumas técnicas existem sim. E as técnicas, eu vou dizer uma aqui que eu utilizo muito, que se chama perguntas periféricas, certo? E pergunta central. Aqui eu não tenho,
fazer aqui, me permita abrir um parênteses aqui. Eu fiz esse júri agora no Rio de Janeiro, posso ser até que ela esteja online aí me assistindo, a promotora de justiça que estava lá. Que no meio da minha sustentação, da minha inquirição, ela se exaltou e disse: doutor, o senhor é professor, não se admite que o senhor está adiantando os debates. Eu disse: sou sim, doutora, professora. Ela disse: eu já vi aqui no seu Instagram, a senhora está me seguindo, que coisa boa. E no meu Instagram, a gente tem hoje quase 19 mil seguidores, tem vários promotores, tem juiz, tem defensor, tem um bocado de gente que faz, e eu fico feliz e pode me seguir. Porque às vezes as pessoas chegam e dizem assim, para estudar, né? Principalmente em Pernambuco, quando o meu nome está lá no júri, começa a dar uma pesquisada, né? Mas assim, a gente não se incomoda, ele pode seguir. Mas o que é que eu quero dizer aqui? Quando eu digo a você que existe essa técnica da pergunta periférica e da pergunta central, e quem inquire bem precisa entender essa técnica. Essa é uma técnica de várias outras que tem. E, doutor Sandro, me deu um exemplo de como é essa pergunta. Fiquei curioso, talvez. Eu disse assim, como é que a gente vai distinguir aqui o que é periférico, vai ser central, como é que vai fazer essa... Isso. Ó, eu quero aqui, vou até adiantar, certo? Eu vou fazer aqui agora uma inquirição com você aqui do que é a pergunta periférica e o que é a pergunta central. Eu vou perguntar a você: Dudu, qual é a sua camisa? Você está só com a camisa ou também com um casaco? Estou com a camisa. E um blazer? Perfeito. Você está com blazer? Sim. Certo. Esse blazer é de camisa curto ou é de camisa comprida? Ah, camisa comprida. Até agora na sua cabeça está dizendo o quê? O senhor está me perguntando o que é lógico. Perfeito. Certo? Né? Aí agora, veja, eu pergunto tudo aquilo que é lógico, aí você vai estar dizendo, só pergunta besteira. Aí agora eu vou para a pergunta que me interessa. Certo? Quantos botões tem na sua camisa? Ah, o senhor não sabe por que o senhor disse que tinha 10 na sua inscrição anterior? Ou seja, de uma forma, quem está respondendo consciente é levado a ficar tão à vontade. E não só a testemunha, mas tanto o Ministério Público como também o juiz, ele diz que é advogado para perguntar besteira, rapaz. Só sabe coisa. Aí tem. Eu tenho um caso em Fortaleza, que é um dos casos que é muito rancoroso também. Esse eu sou assistente de acusação. E do outro lado tem um dos maiores advogados do estado do Ceará também, né? Conhecido. E nesse caso, eu sou assistente de acusação e a gente fez uma inquirição. Eu fiz uma inquirição a uma testemunha e passou mais ou menos uma inquirição de 1h30. E aí eu perguntei se teve confusão no ambiente onde ela estava, que foi um homicídio de um empresário lá que disse que disparou uma arma de forma acidental na testa de uma menina que pegou no meio da testa dela. E aí, quando eu fiz toda a pergunta, e o advogado da parte adversa, ele veio meio rindo, aí perguntou a ela, disse, teve confusão? Disse, não. Teve briga? Não. Teve bebedeira? Não. Você viu ela tendo, ela bebendo ou usando algum tipo de droga? Não. Agora quer dizer que não teve nada. Eu disse, não teve nada. Ou seja, para ele não teve nenhuma questão de maldade. Aí o juiz disse, doutor, pode ser. Eu disse, a senhora disse que não teve briga. Não teve briga. A senhora disse que não teve bebedeira. Não teve bebedeira. A senhora disse que não teve confusão entre ninguém. Não teve. Ah, pois foi pura maldade dele, não foi? Ela disse, foi. Aí o advogado, mas não pode fazer isso aí do tipo. Já fez, filho. Ou seja, o que passou por jurados é o que foi aqui. Acabou. Entendeu a questão? Né? Aí tem a pergunta que a gente chama na inquirição, né? Vou dar essas duas dicas, porque você sabe que a gente tem uma mentoria também, eu e Talvani Moura. Né? Tocar mais na frente, e muita gente perguntou, tem curso dele? A pessoa sabe tem imersão, olha, ele vai dizer tudo lá, não se preocupe. Né? Paulo vem cá pra cá também, Paulo. Quem vai falar sobre esse caso do Rio. Exato. Viu? E aí tem a outra forma, que a gente chama que é a pergunta eco. O que é a pergunta eco?
é a pergunta que quando você faz principalmente ao seu cliente que está sendo ali o réu, ou uma testemunha, que é uma testemunha às vezes de defesa, entendeu? Ou a própria outra testemunha que seja de acusação, que a pergunta é de que forma? É quando eu chego e digo assim, Dudu, você está de camisa preta, não é isso? Certo. Eu meio que fui dos certos, concordo. Isso, pronto. Esse tipo de pergunta pode ser feita no judiciário? Não. Não. Certo? A lei diz que não pode se fazer a pergunta indutível. Aí o juiz muitas vezes, ó, isso aqui não tem no livro não, viu? Só essas duas aqui, depois a gente faz mais. Ó, como eu em casa, faço eu deixei com as caras, mas eu tô com uma parte. Exato. Viu? E aí, veja, aí o juiz chega e diz o quê? E o promotor? Doutor, a pergunta é indutível. Não, tá bom, doutor, eu vou mudar a pergunta. Eu vou perguntar a pergunta. Dudu, qual é a sua camisa? Logicamente, é legal. Aí eu tenho que falar, por experiência. Não faz toda uma diferença. Doutor Sandro, uma pergunta aqui que eu quero deixar a Paula para cá e tratar desse caso do Rio de Janeiro. Ela já olhou assim, ó. E sem reserva de conhecimento também, doutora Paula. Uma pessoa extraordinária. Como é esse enfrentamento? É uma pergunta até um pouco curiosa. Quando se chega a um tribunal unificado para aquele santo já é já causa um impacto. A gente fica pelo Congresso aqui, grandes nomes, tá aqui Santos Silva, tá Zanon, ou seja, os melhores do Brasil estão aqui. Então, assim, como é que encara isso? Porque pode gerar, que já gera, assim, um preconceito, eu não sei se positivo ou negativo. Porque, assim, o promotor já dá uma pesquisada em quem é Santos Silva. Não quem é Santos Silva, já sabe quem é. Como é que ele age? Vai assistir vídeo, vai assistir Instagram, a gente sabe que tem uma espécie de maldade institucional, né? Mas para saber a forma que trabalha. Então, assim, vamos dizer, o opositor institucional, lógico, sim, claro, pessoal, isso, mas como encarar isso aí? Isso às vezes pode atrapalhar o cliente, não pode, porque é o seguinte, chega um cliente e diz, olha, vai ser doutora Paula, vai ser Talvani, é Sandro Silva, então assim, o caso é de repercussão. Isso. Já chega assim, só vão procurar. Exatamente. Porque são bons, o caso é difícil. Se for qualquer caso é difícil. Isso aí, como é que encara? Veja, existem momentos na vida que eu digo geralmente à minha banca, digo aos parceiros, que você não tem às vezes escolha. E quando eu digo que você não tem escolha, é quando você chega a um determinado nível de conhecimento que eu digo de atuação, do trabalho, notoriedades, você tem que estar preparado sempre para jogar a nível de você ser um jogador de seleção brasileira. Certo? O que não pode e não deve é você, sabendo a qualidade que você tem e a sua banca, você se intimidar com o lado adverso. Agora, ele se incomodar, isso tem que fazer até parte para que ele possa ficar temeroso. Ontem, nesse júri, teve dois casos curiosos entre aspas, porque a gente já sabe que no dia a dia isso acontece. Quando eu vou atuar hoje em vários lugares do Brasil, eu fico admirado porque eu chego e o juiz já me conhece. É aquela história, o nome chega primeiro na pessoa. Isso, né? Já conhece. E feito ontem eu fiz foi esse dia de júri e eu fiz com becas diferentes. E uma das becas tinha o símbolo do orgulho de ser criminalista, né? Do nosso amigo Raulson. E quando eu cheguei junto do juiz, era um colegiado, esse júri é tão complexo, para você ter ideia, foi um colegiado de juízes, são 3 juízes, era um colegiado do Ministério Público com 6 promotores, e uma coisa inédita que você talvez nunca ouviu, e que para mim é a primeira vez que aconteceu no Brasil. O assistente de acusação desse júri era a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Nunca vi na minha vida, confesso a vocês aqui, nunca vi. Para você ter ideia, é isso aí. Deixa eu concentrar. Eu falo, deixa eu então falar agora, para entender agora, né? Assistência de acusação era a Defensoria Pública do Estado do Ceará, com 3 defensores públicos. Então, né? Ou seja, tudo diferente. Né?
muita complexidade, muitas coisas por trás, obscura e outras coisas que assim, não fica tão claro às vezes para a gente entender, entendeu, a questão. Agora existe um clamor social muito forte, para você ter ideia, tem imprensa internacional, tem organismos internacionais, representantes de ONU, de direitos humanos, representante do Ministério como é que diz, do direitos humanos, né, do direitos humanos, e muita gente, né, um júri muito complexo. Doutor Santos, quando tem essa complexidade desses júris, geralmente na imprensa, a gente vai entrar nessa situação agora, a gente vê, mas de uma forma muito minoritária, essa busca, esse assédio ao Ministério Público. Vai dar uma curiosidade que é da imprensa e do público em geral, o que é que o advogado vai dizer. Aí chega lá na banca, doutora Paula, doutor Santal, aí pronto. Aí, como é lidar com essa série, o que responder e aquela história, porque o público está curioso, como a gente já viu aqui em algumas palestras hoje à tarde. Sim. O réu já está condenado. A verdade é essa, na prática, a verdade é essa. Já tem aquele preconceito, porque por vezes chega algemado, ele algema só no momento ali, né? Já tem, olha, como é que bem viu ali na denúncia, na carta de pronúncia, na ciência de pronúncia, já está lá acusando, né? Então, assim, o advogado só resta com suas habilidades, seu conhecimento, e está vendo seu cliente ali, né? O Estado tem todo um aparato, né? Mas aí a curiosidade é justamente essa, que é que Santos vai dizer como enfrentar, que assim, por esse mundo afora aí, daqui a pouco já vai se preparando, Paula, para a gente tratar desse repercussão do Rio de Janeiro, para a gente principar como é lidar com isso, porque assim, é lutar contra o processo legal, é lutar contra a sociedade, né, preconceituosa, é lutar contra esse estigma já atribuído ao advogado, enfim, como é essa estratégia aí? Isso. Eu vou responder, né, de forma bem rápida, o que você me perguntou anteriormente, a questão de como é que hoje é o meu comportamento na nossa banca quando chega no local e muitas vezes já é tratado dessa forma. Até vezes na delegacia diz, se é doutor Sandro é porque tem culpa, entendeu? E muitas vezes tenta o Ministério Público em demonstrar isso quando a gente chega no plenário também. Eu já cheguei, para você ter ideia, né, de promotores maliciosos, no Pernambuco mesmo, que quando eu entrar no plenário, eles dizem assim, o réu disse que não tem dinheiro, mas contratou o advogado da maior banca entendeu, do interior do estado de Pernambuco, né? Tenta supervalorizar de uma forma ou de outra, tal. E aí, o primeiro ponto que eu costumo dizer que o advogado precisa ter é ser resiliente, certo? Ele saber se adequar àquela situação. E junto com a resiliência, é a forma que ele vai falar, como eu sempre digo. E muitas vezes, qual é a resposta? Eu entro, quando eu entro, a primeira coisa que eu faço, digo, doutor promotor de justiça, agradeço demais pelo seu elogio, entendeu? Tenho essa expectativa e fico feliz de o senhor me ver dessa forma. Vou chegar lá onde o senhor está dizendo, ainda não sou, mas vou chegar, né? E dizer uma coisa, doutor, antes do dinheiro, sempre viu a minha profissão e o amor que eu tenho ao direito. Portanto, o que o senhor acha que as pessoas podem... Eu posso cobrar, nem sempre é o que as pessoas podem me pagar, a exemplo desse júri que eu estou aqui na advocacia colaborativa. Pergunta ao réu quanto foi. Eu não teria essa obrigação de lhe dar nenhuma satisfação, mas como você está usando aqui, querendo valorizar esse ponto, eu quero aqui esclarecer, porque sempre quem está com a verdade não tem medo de esclarecer. Entendeu? Aí você dá o entrevista aí é o nome da tecnologia, Manuel, A gente está aqui, só para você entender o contexto, eu vou para trás das câmeras agora, que eu vou trazer Paulo para cá também, vai ser totalmente diferente dessa live. E eu estou vendo que o Lorena está lendo aí as perguntas, o pessoal pergunta tanto. Aí Paulo vem para cá, para o banco, não do réu, mas já estamos aqui no evento, está aqui nos corredores, enfim. Mas justamente isso, Sandro, a gente fica feliz. Primeiro, Deus parabéns a tua humildade, mas isso é uma característica de quem é grande, porque aquela história que se vê, né? Onde tem muito eu e pouco nós, tem pouco Deus. E quem alcança um nível muito mais elevado, não tem essa cisma de dizer assim, eu descobri isso aqui, hoje você espalhou aqui assim, feito Vasco de Ouro, feito Jesus que feitou o céu de estrela, mostrou os amigos, os caminhos, as coisas todas. Eu queria que você entrasse nesse assunto agora,
doutor Sandro Silva, porque tem muito, pode ter certeza, do público aqui que assiste, um público feminino, grandes advogadas também. Sim. E assim, eu queria um bate-papo agora com a doutora Paula. A gente tentar desse Rio de Janeiro, que foi... Vamos sim. Eu tenho assim, todo orgulho em falar, um orgulho bem feito da história, né? Que a Paula, que vem até aqui, ela vai falar um pouco de como foi o processo de preparação dela, que a Paula, ela é uma das nossas mentoradas, né? Com todo orgulho, e eu digo que hoje é uma das grandes tribunas nacionais que está preparada para atuar em qualquer estado brasileiro. Né? Atuou em 2 grandes júris comigo. O primeiro júri que atuou no Rio de Janeiro também foi de uma mulher, onde absolvemos, que é conhecida como Tia Rose, que é conhecida como a primeira miliciana do Brasil, né? E absolvemos ela. E posteriormente fizemos o do Osmar, que é essa pessoa, né, que diz que tem essas acusações contra ele, mas não conseguem provar, porque realmente existe uma forma obscura de uma delação premiada. E a Paula também atuou e também absolvemos ele, né? E foram júris que os juízes até hoje, e até eu acho, quando finalizar, que ele for fazer um livro, talvez ele cite o nosso nome. E fica aquele orgulho bom, conselhos, assim, de ver o resultado, né, do que foi estar junto. Doutora Paula, você se incomoda se eu for para trás das câmeras, se eu começar a fazer as perguntas aqui, eu vou ser aluno aqui nessa imersão aqui, e eu já quero aproveitar. Mas se você quiser ficar aí, é porque eu estava aqui olhando vocês conversarem e o pessoal estava elogiando bastante, inclusive Lenivaldo, foi Lenivaldo que te elogiou, foi o casal no júri que elogiou, disse que eram 2 grandes tribunos que estavam aqui conversando, entrou Mônica, Verônica entrou, tem muita gente entrando aqui e elogiando, dizendo que são grandes dicas, Gregório Ferraz entrou João Ferraz também entrou, todo mundo elogiando aqui, dizendo que são 2 grandes tribunos. E agora com ela, né, com Paula. Agora a estrela da noite. Vladimir botando palminhas aqui. Colocando no desafio sem nem precisar. Olha, eu vou dizer a vocês. Pra saber se é tribuna mesmo. Aqui é tão transparente a coisa, né? Aquela frase que uso, eu não minto nem para ganhar dinheiro. Doutora Paula nem imaginava. A gente tá aqui no meio do evento, o auditório no outro corredor aqui. Ela disse, eu dou um suporte a vocês aqui para a gente filmar. Aí vai aparecer aqui, já entramos no assunto do Rio de Janeiro, desse caso que foi, enfim, e a partir daí também, porque quando mais cedo perguntaram tudo, ele vai ter dar curso como eu digo, pode vai explicar tudo. Aí o bom vai ter esse bate-papo aqui, a gente tem na prática, como diz o resultado, ou seja, a doutora Paula aí brilhando pelo Brasil inteiro, um destaque em processo de grande repercussão, inclusive esse do Rio de Janeiro, no ano do sangue, que eu faço como diz o outro, é bom a gente ver os frutos, né? E a Ave Maria, e é um fruto adocicado que a gente tem no sertão. Doutora Paula, se fique bem à vontade, a live é sua, apesar do improviso e pensar todo o tempo. Mas quem é tribuno faz na hora, quem sabe faz ao vivo. É simples, pura pressão, né? Livre pressão. Então, vou responder a sua pergunta. Você disse como que era quando se apresentava a banca com Sandro Silva, né? Paula, Talvani, Sandro Silva, como isso se apresentava. No nosso último júri do Rio de Janeiro, foi muito simples quando isso aconteceu. Eles trocaram a juíza do processo e trocaram o promotor de justiça, que você esqueceu de falar. Eu botava um promotor HECO para fazer especificamente esse júri. E a juíza, que é a presidente titular, né, do Tribunal do Júri dessa comarca, ela foi substituída para fazer o nosso júri. O princípio do promotor natural, né, do juiz natural ali, não ocorreu. Então, só que respondendo a sua pergunta, o que acontece? O fato da banca ser uma banca de peso, isso na verdade não gera para o cliente um problema, uma preocupação. Isso na verdade gera para o cliente uma solução. Porque senão nós temos casos do mesmo processo em que nós absolvemos o co-réu e o outro co-réu com outra banca foi condenado.
Porque, infelizmente, é um trabalho que, se você não souber trabalhar a inquirição desde o início, se você não fizer uma boa preparação nesse processo, se você não trabalhar uma inquirição com a metodologia, e aí eu sou suspeita de falar, com a metodologia Sandro Silva e Talvani Moura... Estão perguntando aqui quando é que abre turma. Que é o que fala. Que é o que verdadeiramente hoje vira absorção no nosso país. Né? Se a gente for comparar os resultados, é claro que existem tribunos maravilhosos e são renomados até hoje, o evento está lotado deles, mas se a gente hoje for buscar por resultados em absorções, a gente tem Talvani, Sandro lá na frente, e no Rio de Janeiro, com muito orgulho, eu posso dizer que resultados em absorções do que dizem ser lideranças, né? Daquilo que dizem ser que o MP alega, né? Uma seria uma liderança de uma milícia, seria uma gerente operacional de uma milícia, o outro seria também, segundo o Ministério Público, uma liderança. Quem traz esses resultados é essa banca hoje, entendeu? Então, quando você tem uma banca despreparada, quando você tem um advogado que, infelizmente, ele assume aquele caso de júri, mas ele não é um tribuno, ele não está acostumado a lidar com crimes de homicídio, com crimes de feminicídio, né? Infelizmente, o júri acaba vindo no resultado de condenação. Então, hoje no Rio de Janeiro, se você for analisar os processos de homicídio, a gente, graças a Deus, apresenta uma excelente opção para os clientes, porque é o que a gente sabe trabalhar. Importante abrir o parênteses aqui, viu? Assim, Paula é uma grande parceira, né? Eu tenho outros parceiros no Rio de Janeiro também, em outras regiões do Rio, como tenho a doutora Tânia, né, em Campos, do Goitacazes, ela é mais da capital. E tem outros parceiros lá, tem parceiros em São Paulo, feito Augusto Mendes mesmo, que a gente vem a 8 júris lá em São Paulo, e tendo a tese defensiva acolhida em todos os júris, né, com a estratégia bem definida, com um estudo bem definido. E tem uma situação que talvez é o que faz um diferencial meu também, sabe? Feito ele disse, Deus tem me abençoado, isso eu não nego, e toda a glória é para Ele. E talvez por causa dessa situação, que o cara chama um tribuno muitas vezes para fazer um júri com ele, e ele diz assim, só para estudar o júri é 20 mil, fora o que ele tem que pagar para ele fazer o júri, né? E comigo, se o cara disser que não tem nem a passagem, eu vou de jumento, se tiver um jumento. Se não tiver de jumento, eu vou, né? Mas aí eu vou para fazer, porque eu tenho um compromisso com a minha advocacia, né? Aí se pergunta, né? É tudo, Sandro? Você fala, não, eu tenho minha família, eu vivo muito bem, e graças a Deus hoje o tribunal do júri, né? Ele me remunera, graças a Deus, bem. Tem uma vida dedicada ao Tribunal do Júri, meu escritório, você deve ter visto lá, abri um escritório agora no Rio Mar, em Recife, né, com uma visão muito bacana lá com o Dr. Rivan Ribeiro, também um amigão que sustenta, né, outra parte, e tudo isso tem custo, né? Mas até hoje, ele diz assim, que aí é um ponto que você perguntou e eu respondo agora também como complemento. Sandro, como aprender a desinquirir? É a prática. Quantas vezes eu já fiz júris que eu paguei do meu bolso até para tirar a cópia para fazer o júri? Muitas vezes. Certo? Aí o cara chega e daqui a pouco você vai se admirar de uma coisa que eu vou dizer. Você imagina quanto tempo eu tenho de advocacia? Nos diz, na verdade. Eu vou começar a adquirir. Eu vou começar a adquirir. Eu sou me sinto idosa. Exato. Até como é que eu sei quanto tempo eu estou ainda. Porque eu tenho, por isso que geralmente, graças a Deus e aos seguidores e aos resultados, as pessoas admiram muito, porque eu vou completar 8 anos ainda de advocacia. Não é? 8 anos, isso é uma não é? Foi para picota aí. Make off. Ele tem relação aí, né? Agora complicou a coisa. Exato, né? E aí você diz assim, cara, é o ponto fora da curva? Eu reconheço, entendeu? Mas aí agora eu faço um complemento que isso acalenta muitas vezes colegas que têm mais tempo.
Sabe por que às vezes as pessoas entendem e têm essa admiração que você teve agora? Porque falta uma pergunta. Sandro, antes de você ser advogado, o que você fazia também? A gente não tratou assim por formação humanista. Entendeu? Formação experiência. Isso. E aí a gente quando fala e diz que tem 8 anos, o cara fica admirado. Mas ele não sabe que faz 20 anos que eu sou executivo nacional de grandes multinacionais na área comercial, onde eu treinava e sempre treinei pessoas e mais pessoas e sempre dei palestra. Não é à toa o resultado das eleições da reitoria. Você entendeu? Agora sim. Agora, deixa eu retirar, né? E agora eu já estou falando calma. Ó, Vladimir aqui tá perguntando se você tá melhor do olho, causa Eduardo. E surgiu também uma pergunta aqui de Rafael, ele perguntando assim, quais são as perguntas essenciais para se ter numa inquirição? Aí é o caso concreto que vai definir, que vai definir. Mas como você até falou, exato. Eu não vou responder a você, Rafael, da forma que talvez você fez a pergunta, até porque cada caso tem um caso. Mas eu vou dar uma dica, certo? Quanto maior o caso for, ou mais rumoroso ele for, as primeiras perguntas devem ser de humanização a quem você está perguntando. Perfeito, Sandro. Perfeito. Só uma observação, Sandro, aqui quando o Lorna falou, Vladimir é um cara extraordinário. Lá de Caruaru, é um cara que eu sou apaixonado por ele, que só sei contar até um, depois de contar essa história, porque só até um. E essa questão do olho, se eu estava bom, não é porque tem Rafa é uma advogada, vai ser mamãe de Maria Luísa. Aí quando ela estava vindo aqui para Curitiba, aí ela disse, no live, aí fez um certo, você não falou isso, não sei o que. Vou jogar uma praga, que ela tá grávida. Sim. 3 sol. Pra quem não sabe, 3 sol, praga de mulher que tá grávida. Aí eu fui, quando cheguei aqui, meu olho tá com 3 sol, não tem condição. Aí Vladimir, aí ele falou, quer que eu mandar gravar aí? Enfim, uma pergunta. Ela tá dizendo aqui, estou aqui também, Rafa. Olha, vai ter oração pra você aqui. Olha. E começar, porque o pergunta não foi pra você não, viu? A aluna assim é pra Maria Luísa. Pode jogar outra praga em mim. Tá aqui, inclusive. Uma pergunta aqui, Sandra, agora você me tirou do eixo, a questão dos 8 anos aí. Eu tava formulando uma pergunta aqui. E vai ser bem coerente. Vou perguntar de Sandra e questão de doutora Paula. A doutora Paula é o seguinte. A doutora Paula já entrou, porque é aquela história, vamos fazer um comparativo aqui. Você vai jogar futebol, não tem muito futebol. Eu sei que tem os times de série, não sei o que, série, não sei o que. E o sonho todo dele lá na seleção brasileira, de todo jogador de futebol. Minha pergunta para você é o seguinte, já entrou e não foi no banco de reserva não. Já entrou com titular de uma seleção brasileira. E eu ia perguntar o seguinte, até para ser uma dica, doutor Sandro, como foi para chegar até aí? Paulo já chegou com a camisa 10. Sim. Como foi para chegar na camisa 9, 10? Aí eu disse, não, em 8 anos, pronto, aí me quebrou todo mundo. Como é que eu faço a pergunta? Agora. Então, como é, Paulo, para você assim, já está em casa, no Rio de Janeiro também, já o grande nome, né? Ou seja, doutor Paulo, assim. Sim, tem toda uma construção de repente, vocês já estão, assim, você está no doutor Sandro. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu só queria fazer um comentário antes para não fugir uma pergunta que você fez ao Sandro. E o Sandro, ele é sempre muito modesto, sempre muito humilde. Ele falou do que move o Sandro. O Sandro, ele, quando chega no plenário, ele vai numa unção tão grande, ele vai com uma paz tão grande, que em um desses júris eram 80 policiais disfarçados, né, de fuzil, fortemente armados. Nós fomos para o júri de colete à prova de balas, íamos a esse ponto, com segurança particular, 2 escolta, com escolta, e nesse júri, o pessoal um pouco nervoso, e o Sandro assim, caramba, gente, está tudo. Ele realmente vai na unção, vai convicto daquilo, e aquilo realmente dá certo. Então, Sandro é um ser humano incrível. Vamos lá. Como é chegar no topo ao lado desses grandes mestres? Vou lhe dizer. É Marta, né? Não quer ver muito futebol. Vou lhe dizer. A primeira vez que Sandro me deu uma oportunidade na vida, eu nem sei se Sandro se recorda disso.
Mas ele me viu em determinado trabalho, e aí eu estou por me dar uma oportunidade, e ele me fez uma ligação e falou assim para mim: olha, eu vou lhe passar uns nomes de uns livros, e você vai fazer um vídeo comigo, e você leia os livros. E eu achei que ele fosse me dar um livro para ler. O Sandro me passou uma lista de 16 livros, e falou assim para mim: daqui a um mês você me liga para a gente conversar sobre os livros. Então, o meu primeiro contato com o Sandro Silva, ele me passou 16 livros para ler. O meu segundo contato com o Sandro Silva, ele disse para mim assim: agora você vem aqui em Fortaleza para ver um júri, mas venha preparada, que eu quero saber o processo de ponta a ponta. Vou lhe perguntar o processo de ponta a ponta. E você vai sustentar. Então o Sandro, as pessoas confundem às vezes, eu não nego que eu sou muito grata ao Sandro Silva, vejo o Sandro Silva não pela idade, né, mas vejo o Sandro Silva como um pai. Ele realmente é o meu mentor. Quando eu fechei com o Sandro Silva, isso já tem alguns anos, ele fazia uma mentoria para mim até personalizada, que hoje em dia ele até desenvolve esse trabalho. Ele, uma vez por semana, a gente tinha aula, né, encontros semanais para trabalhar isso. A metodologia que o Sandro aplica no júri é uma metodologia da árvore, né, Sandro? Das divisórias, uma metodologia totalmente diferenciada. Mas o Sandro, ao contrário do que as pessoas pensam, o Sandro nunca passou a mão na minha cabeça. O Sandro, ele sempre foi muito rigoroso, ele sempre cobrou muito. E eu buscava sempre subir o nível. Eu me recordo em dado júri que nós participamos, e que a outra banca, ela veio numa pegada um pouco forte, e o Sandro olhou para mim, eu falei: calma, Sandro, deixa eu entrar. E ele: doutora, você pode dizer isso, pode dizer isso, pode dizer isso. Eu falei: Sandro, deixa eu entrar, eu sou tua aluna, eu aprendi contigo. E aí, quando eu entrei, eu usei os livros, que eram um fato que o Sandro usava, e eu declamei um poema do Talvani Moura, que eu tinha levado um mês. Mas eu queria mostrar para eles que, quando eles me vissem ali no plenário, eles enxergassem que eles eram a minha inspiração. E era um poema que representava a voz da vítima. Era um Lembra dele, Paulo? Olha, rapaz! Rodrigo Piancó entrou. Rodrigo Piancó? Falei dele agora há pouco, diga aí. Falei agora há pouco. Rodrigo foi citado aqui, viu? Rapaz, Rodrigão aí. Um grande abraço, Rodrigo. Estava dizendo aqui, Edu, que falei com você, né, e na abertura desse júri histórico lá do Ceará, a gente fez aquele pedido de extensão de tempo, mesmo sabendo que poderia ser negado, mas para ser uma coisa recorrente, e quem sabe que o doutrinador mais adiante né, possa aí entender essa questão dessa falha, né, e possa ter um novo pensamento, que é o Tribunal do Júri. Perguntaram aqui se tem novidades do júri lá, Chacina do Curió. Perguntando se Está na votação, e a votação na realidade ela é muito longa, porque são 18 crimes para 4 pessoas. Aí imagina que vai ser quesitado para cada um, né, 18 vezes. Ou seja, amanhã. A previsão é que saia o resultado só amanhã. Mas aí eu tenho certeza que você vamos falar assim, viu? Não tem. Aqui é diferente, ó. Paula ela vai falar, mas aqui tem 2 pontos que eu acho muito interessante de eu comentar aqui com você. Teve um tempo que eu era muito criticado por causa de uma situação. E era qual a situação? Eu era criticado, para você ter ideia, por grandes nomes, os medalhões, porque eu era o único advogado que fazia transmissão ao vivo do júri. Eu estava mostrando tudo o que se fazia e todo mundo terminava sabendo o que era que estava sendo feito, e o juiz estava sabendo, o Ministério Público estava assistindo, e que todo mundo, eu disse: você entendeu? E eu digo: meu amigo, não tem essa questão, né? E aí tem um outro ponto também, né, que a Paula mesmo ela sabe disso, ela entende.
que é quando a pessoa chega e diz a minhas vezes, chega e diz assim, rapaz, às vezes até um amigo para alertar uma coisa ou outra, não é nem fofoca, um conhecido, às vezes até desconhecido, diz, rapaz, quem estava falando de você foi fulano de tal. Sabe qual é a minha resposta? Sabe qual é a minha resposta? Eu sei diferente, é isso. Minha resposta é de que bom que ele lembrou de mim. Né? Sério, eu não ver aqui. É a cara Ao vivo. Agora eu vou fazer aqui agora eu começando a me sentir importante. Eu vou assumir seu café, minha gente. Eu tô começando a me sentir importante. Chegou o homem da tecnologia. Chegou o homem da tecnologia. Mas hoje tá tudo diferente. Eu tô começando a me sentir importante. Eu vou fazer o seguinte, tudo aquele que estão no jardim pré-1, pré-2, só a atividadezinha hoje, aí vai ser do chão. Próximo hoje. Não me sentindo importante. Doutora Ana Oliveira, acabou de entrar aqui, você viu o evento, tá? Deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho. Eu vou aproveitar para falar que Casal no Júri comentou que sempre observa os livros que Sandro indica para comprar. Quando ele posta, compramos. Ele sempre... Apareceu pro Brasil todo. Eu vou ser processado por uma coisa. Ainda bem que eu tô com a banca de advocacia. E outra, eu chamo de ser financeira aqui da faculdade. Ela chegou lá do recinto, se eu posso terminar sua live, ela disse, tá tendo lá de bem cá, pra gente ficar. Que a gente não vai estender muito, porque vocês vai ter que ocupar seu recinto. Justifica um pouco, para não pensar que é verdade. Eu banco aqui de Santo Silva, mas vamos defender. Tem certeza? Não, o lugar de ser preso é melhor ideia do caso hoje. Então, tá no lugar certo. Aí, pronto. A dona do recinto, a faculdade parou aqui agora, ela já vai trancar a nossa salinha. Então, já. Desculpa aí. Não, é isso. Então, assim, o pessoal vai. E aqui a gente tava nesse. Como você tá novo, que eu tô sem pressa, a dona do recinto já deixou. Já autorizado. E aqui, Emanuel, a gente esse bate-papo tá bem dinâmica. Vocês sabem, a gente viu esse evento aqui, doutora Paula. O pessoal aqui já começou. Colocará aqui só advogados top. Enfim, a gente já vai estar então questões de provas até tecnológicas. Sim, vamos aproveitar aqui. Emanuel. E outra coisa, só para você ver, Paula é prova viva. Aqui a gente bota imprensado. Quem sabe fazer o Ela nem imaginava. Nem imaginava. Pode apertar o aqui. Aí é testado. Essa atestado é aprovada, Emanuel. Exatamente. E já a gente vai tratar, porque o senhor está muito curioso, mandou muita mensagem, a questão das mentorias. Isso, perguntaram aqui. Quando é que abre turma? Não, e você dá esse feedback já, Paula? Assim, você já começou desse feedback tudo. Essa responsabilidade Muito grande. enorme, além de ser ex-aluno, hoje parceiro, e aí aumenta mais ainda. Vamos, lógico, a gente não vai dizer tudo que acontece na mentoria, né? Porque você pode dar Olha. um spoiler. Um spoiler. Eu não sei fazer essas coisas de estralos. Eu tenho propriedade sobre isso. A mentoria do Sandro, ela é tão incrível, e do Talvani, ela é uma mentoria tão incrível que ela ensina desde as diligências que o advogado criminalista ele deve fazer ainda em sede policial, ainda no curso do inquérito policial, no ato do flagrante, o que fazer. A mentoria de Sandro Silva indica, e já indica pensando no plenário, naqueles casos que são os casos de homicídio, né? Então já indica pensando no plenário. O Sandro ele trabalha com uma metodologia para descoberta de tese do júri, que aí eu não posso antecipar muito, porque senão ele briga, mas que é a árvore. Mas aí é o que está no meio. Isso, que é a árvore. E que ao você preencher aquelas etapas que o Sandro te apresenta, muitas das vezes o advogado, quem mesmo já tem certa experiência, para identificar a melhor tese para aquele júri, às vezes leva-se muito tempo estudando. E com a metodologia que o Sandro aplica, quando você preenche a árvore, as ramificações,
né, Sandro? Você chega na tese perfeita naquele júri, de uma maneira muito objetiva, encaixa. O processo lhe dá a tese. Óbvio que eu devo dizer que a experiência conta muito, porque a gente em plenário, às vezes o Sandro muda a tese assim, ó, no ato do plenário. Nós estamos com o debate pronto, com a peroração pronta, você está pronto, e ele olha para mim e ele fala assim: Paula, para virar absolvição, tem que ser essa tese. E aí, para estar ao lado do Sandro Silva, a gente realmente tem que conseguir virar uma tese por um minuto. Mas isso é quando ele enxerga que a absolvição vai se dar de uma outra maneira. O Sandro hoje é um tribuno de resultado. Eu sei que o resultado não depende da gente, o resultado ele não depende do advogado. Mas é incrível a quantidade de resultado positivo de absorção que o Sandro e o Talvani Moura hoje gera. E hoje no Rio eu tenho um orgulho de dizer que a gente vem invicta. E mesmo naqueles casos, o Sandro alegou 2 casos de grande repercussão, mas eu tenho outros júris que o Sandro mentorou e que eu fiz o júri sozinha e que ele não estava e que deu absolvição. Entendeu? Então, isso é sensacional. Isso é bacana, isso é incrível. E assim, a mentoria do Sandro, ele fala sobre os gatilhos, fala sobre argumentos de autoridade, sobre as falas do MP, as falas da defesa, como você se portar, fala a importância da vestimenta, da beca, a importância da humildade dentro do plenário. Depois a simpatia, né? A simpatia, o rapor, o mindset, né? Que aí vem o X. Então, assim, de todos os cursos que eu já fiz, e todo mundo aqui que está no evento sabe que eu sou o tipo da aluna dedicada. Faço o curso do Zanoni, faço o curso de Fabiano, sou aluna dele. Fabiano Lopes. De todo mundo. Todos. Inclusive, quem entrou aqui foi o Augusto Mendes, viu? Augusto! Tá aqui. Casal no júri colocou aqui, Emanuel é top. A gente tratando aqui desse todo esse preparo que a doutora Paula bem exemplificou aqui. Acredito que já entra por aí também a questão da vocação. Vem cá, Dada. 5 minutos à noite, os grandes casos, as grandes repercussões. Exato, eu faço até, vou pedir permissão para fazer essa introdução, porque o Emanuel é uma pessoa especial, todo mundo sabe, e hoje a gente utiliza muita coisa dentro do nosso júri também, né, da nossa mentoria, em relação à questão do uso da tecnologia, mostrando a importância, muitas vezes, daquela forma de externar a prova, né? E Emanuel é um dos cabos pioneiro, né, em fazer esses slides, em fazer tecnologia, até porque, além de advogado, tem uma outra formação também, né, na área de tecnologia, que traz essa facilidade, e ele conseguiu trazer, né, esses pontos, até porque trabalha direto com o nosso mestre, amigo, né, irmão Raul Ferraz, e também, né, um amigo e um mentor de grandes resultados. O Raul é um irmão, né, hoje a gente tem, o Manuel sabe, não só a Raul, mas os meninos, Manuel, a gente tem hoje essa questão dessa cumplicidade no estado de Pernambuco, né, o respeito, aqui, né, exato. Eu falei agora há pouco, eu cheguei no júri agora e na beca e a juíza, né, veio. Sim, aí eu até disse, né, quando eu cheguei com a de ser criminalista, aí o juiz, que eu já conhecia de um outro júri lá, mas o juiz olhou para as outras duas juízas que estavam, que é o colegiado desse júri, aí ele disse: ah, doutora, ele é professor. Entendeu? Ele é professor e tem esse canal que é um grupo de advogados. Já deu a dica. Ou seja, olha ele. Live ao vivo. Vai cancelar o Instagram.
Vocês, olha aí, tá inacreditável essa live. Doutor Sandro, vai, não existe não. A gente vai ouvir a live. Daqui a pouco os alunos chegam também. Rapaz, simplesmente. Vai buscar mais quem? Vai buscar mais gente. Vou buscar a cadeira. Não deixa. Vai. Mas não deixa nem por aqui. Rapaz, essa vai ser a live da confraternização. Olha, o Wellington, advogado, colocou aqui, está virando uma mentoria, live de milhões. Vladimir, tô no sítio sem energia, mas não iria perder de ouvir os ensinamentos de Sandro. A bateria tá acabando. Mas rapaz, que coisa tá sendo a live. Vamos só pegar. Ei, bora ver aqui, peraí. Como é o clima da live? A gente chega assim, ó. A gente chega assim. É assim que a gente chega. Chega chegando. Bagunçando o negócio, levando e embora. Eita, Rio Parnaíba. E qual é o tema dessa live aqui mesmo que eu quero saber? O convidado aqui de Cine. Aqui é igual cachorro, quem vai dar o nome. Não é muito bom, não. Eu decidi o tema. Aqui é igual cachorro, quem vai dar o nome. Aí agora eu aproveito, né? Como eu já fiz e disse, você tem toda confiança nossa para escolher qualquer tema. Profissional e a pessoa que você é. Entendeu? E referência em todo o país. Gente, é o seguinte. Viu? Advocacia criminal. Quem conhece o patente, quem sabe como é o jogo, Verdade. entende as coisas, entendeu? Exatamente. Nós estamos aqui para mandar brasa, estamos aqui nesse evento maravilhoso, Exatamente. só com gente de alta qualidade. Eu que não sou boba nem nada, vim aqui também, né? Pegar dicas. Casal no Júri tá mandando um beijo pra você. O meu network. Eu quero ir aí, gente, me chama. Vocês estão famosos demais, eu só vejo. Nossa, esse casal do Júri tá bombando. Ó, a gente inclusive até falava da mentoria de Santo Silva. Santo, ninguém curioso aqui. Porra, gente. Quem não fez essa mentoria, gente do céu, isso aqui não é normal. Não é uma mentoria só pro Júri, não, é uma mentoria pra vida. É pra vida. Que honra, eu fico muito feliz. A gente assina embaixo, a gente recomenda, e quantas vezes eu tiver a oportunidade de fazer, tantas vezes estarei sentadinha na cadeira aprendendo com esse mestre aqui. Obrigado. Porque aqui é gente, aqui é gente. Já dividiu já a tribuna, viu? Isso é um abraço de gigantes. Você não tem noção do Emanuel Oliveira, doutora Paula, doutor Santos, meu Deus do céu. Você não passou aqui nesse estudo? Passou aqui. Vai e volta já. Então aqui, na verdade, eu fico muito feliz em ver grandes nomes da advocacia e com essa humildade de todos, assim, um compartilhamento. Eu estava dizendo nessa live, e o encontro talvez seja mais uma confraternização de amigos que um encontro de colegas. E aqui é o seguinte, um levantou a mão, os outros correm. Entendeu? Exatamente. Seja, como a Emanuel falou, vai pra uma festa, vai pra uma briga do mesmo jeito. Ainda mais se for pra júri, a gente tá pagando pra ir. Ou briga todo mundo, ou corre todo mundo. A gente tanto joga água como fogo também. E é você como é que é. Eita, que coisa maravilhosa. Sandro e Emanuel, vamos nesse bate-papo. Sandro, a gente vendo essa questão da mentoria dele, desse preparo todo, ou seja, do advogado do tribunal do júri, do criminal, né? Já pensa lá na frente, né? A gente começa a formar o nosso caminho. E hoje a base tecnológica vem aí a todo vapor. Eu acho que ninguém melhor aí do que vocês para fazer esse bate-papo aqui. Doutora, fica até à vontade também. Manuel, a parte tecnológica é até interessante, porque hoje em dia a gente encontra processo em testemunho. É verdade. Não, o Ministério Público não arrola uma testemunha. Quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo telemático, quebra financeira, com base nisso tudo. E eu não gosto muito de respeitar a ordem de quem está falando, mas eu vou lhe interromper para dizer o seguinte, pessoal. Já assisti mentoria com grandes peritos da área de tecnologia, já fiz cursos com gente do país todo da área de tecnologia, mas eu vou dizer uma coisa. O dia em que entrou nessa cabecinha aqui bonitinha foi quando Emanuel nos ensinou, nos deu uma
infografia, como é que é mais meu nome? Hidrolog, sei o que, GPS, não, tem outro nome, como é? Esse negócio tudo. Emanuel foi quem ensinou tudinho. E foi assim, ó, uma didática, uma facilidade. Ele usava já nos juros que a gente já via, que a gente já tinha prática, vendo, observando. Mas quando ele traduziu para a gente compreender, muito fácil. E tecnologia, júri com tecnologia tem nome. Verdade. Doutor Emanuel. Muito obrigado. E a gente já vê atuando em algumas grandes operações, não tem testemunho. Para salvar, para remédio, dizer, não, testemunha do fato é fulano, mas a testemunha do fato é um celular. A testemunha do fato é essa. Os 2 grandes júris que nós fizemos em Pernambuco, todos os 2, e testemunha do fato era vídeo e filmagem. E dentro disso, você ressalva o último, foi feita a quebra de sigilo telefônico da vítima e do acusado. Dentro disso, foi criado um relatório, colocado num DVD e juntado no processo. Verdade. E a gente vamos fazer cópia dos autos, vamos ver o que é que tem, que a gente precisa produzir. Dentro desse DVD tinha um relatório que era 11 vezes maior do que o processo inteiro. O relatório telemático tinha um total de 33 mil páginas. Como é que entende? Aí a velha questão, o jurado tem que ter acesso ao que foi produzido. Como num júri a gente mostrar isso tudo. Só teve um caminho. Imprime tudo. Chega a defesa com um carro. Caminhonete de papel. E aí? A gente falou com a assessoria do tribunal, o tribunal disponibilizou a carroça que faz o translado dos processos de recurso para de volta para a vara. Foi o maior que tinha. E botou lá, tá aqui. Denunciaram o acusado com 10 linhas de conversa. Aqui tem 300 páginas de conversa dele com ela. Será que 10 linhas garante o processo? É óbvio, o resultado não depende de nós. A gente fez o melhor. Se contestou, se impugnou, se fez o que pôde, mas infelizmente a gente depende muito, a gente é muito escravo, primeiro, do jurado, segundo, do tempo que o processo penal leva, onde o cliente é massacrado 3, 4, 5 anos pela mídia, levando o nome de monstro, levando o nome de... E a gente pega só pegando esse viés aqui da mídia, né? Porque nós, enquanto advogados, nós somos proibidos de falar sobre casos concretos, sobre casos reais na mídia, né? Não podemos. Enquanto isso, do outro lado, tá lá o Ministério Público, todo dia na televisão, dizendo que nosso cliente é um monstro, que nosso cliente é isso, que nosso cliente é aquilo. Cadê a qualidade? O advogado não pode, a infração ética. O caso que eu estou chegando de lá agora, né, do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, que é a chacina do Curió, da Messejana, né, que 5 dias de júri vai acabar amanhã. Eu vim, até ontem lá, tá o Vani quem está lá. Exatamente isso, dele ir para a mídia e dizer que a sociedade tinha que condenar a qualquer jeito aquelas pessoas que estavam sendo acusadas. E o processo nosso, ainda vai para a plenária, a gente não pode nem falar muito, porque é segredo de justiça. A gente requisitou. Excelência, os acusados foram convidados por emissora de TV a prestar entrevista. A ser entrevistado sobre o fato, sobre o que pensa. Mas negou. Aí a gente. Mas o linha direta pode falar sobre caso que ainda está em processo. Aí a gente já pré-condenou, né? Nossa amiga fez tudo a reconsideração que o programa fosse ao ar, mas onde colocamos os 30 maiores bandidos do Brasil, Fernandinho Beiramar, Marcola. Todos concederam, né? Todos dando entrevista, não somente na TV, como no próprio YouTube. Sim, e que estava público e notório. Engraçado, esses daqui já são condenados a 200 anos, 160, 255 e por aí vai. Podem ir para Cabrini, para quem quer que seja, e prestar. Os meus, que nem julgados foram ainda, que estão sendo massacrados pela mídia, e não pode dar o contraponto deles. Esses são os monstros. Verdade. E os monstros são eles, porque não pode amordaçar, né? E tem, viu, agora não, né? Teve um caso de um júri no Brasil, poucas pessoas ficaram atentas, que não caia na moda,
Foi o júri que foi Jean Severo que logo ia fazer, depois deixou de fazer, que foi do menino, daquela criança, eu sei se o nome dele. Bodrini. Leandro. Bernardo, que tem um caso, Carlos Bernardo, que tem uma situação inédita naquele júri, que foi o Ministério Público, fez um pedido, já perguntei a vários juízes, eles disseram que não tem esse entendimento, que se chama o que é provas irrepetíveis. O que é provas irrepetíveis pode se antecipar à apresentação. E o Ministério Público fez uma prova dessa, que era um vídeo, uma prova tecnológica, e antes de começar o júri já estava todo mundo condenado. Pela uma prova repetível, não é? Portanto, é uma questão, vários juízes não entendem que pode, entendeu? Não deixam, diz que tem que ser. A característica da prova ser repetível, ela perecer com o tempo. Por exemplo, ela não pode ser realizada no momento agora, exato, né? Futuro, eu posso perder essa prova. Ela não pode ser feita no momento que ela tem que ser feita. O grande exemplo é que isso é caso de aula de direito penal, você dá uma autoscópia. Exatamente. Não é? É uma prova irrepetível, porque no momento do julgamento. E tem as provas irrepetíveis tecnicamente. Por exemplo, eu tive de menor, né? Exato. Menor foi ouvido. Escuta a Exatamente. Escuta a colhedora. O menor foi ouvido, ele não pode ser escutado novamente. Entendeu? Então, isso aí. E o que a gente tem visto em alguns tribunais do país repetindo uma prova irrepetível, né? Ouvindo novamente o menor, inclusive em casos de crimes sexuais contra crianças, que a gente tem enfrentado em alguns tribunais do país. É a repetição daquilo que é impossível de ser repetido. Estão me chamando, eu vou correr aqui. Licença pessoal, chega para todo mundo. Pronto. E isso daí tem acontecido. Eu vou pedir licença também, peraí, deixa eu dar um cheiro no fogo. Tá aqui. É porque eu cheguei agora, minha gente. Eu vou acompanhando. E aí é muito importante isso que foi falado, porque infelizmente, estamos vivendo uma justiça de conveniência. Né? Eu tenho falado isso nos tribunais. Justiça de conveniência, é uma justiça de dois pesos e duas medidas, né? Onde quando é conveniente a um determinado lado, né? Exemplo, o acusador pode. Esse júri que da chance do Curió, ele tem um caso que eu faço júri no Brasil todo, já passei por várias situações, mas o juiz veio justificar o injustificável. O que é o juiz justificar o injustificável? Indeferir um pedido da defesa de deixar uma pessoa no 476 incomunicável para uma possível reinquirição, porque a lei diz que tem que ficar lá. E o juiz veio justificar e disse que pela dignidade da pessoa humana, não sei o que, ele botou e perguntou ao jurado, disse que era o jurado que decidia, né? Ou seja, precisa se arrumar algumas formas, né? Toliu o direito da autodefesa do nosso cliente, né? Exatamente. Mas é o que eu digo, a situação, a conveniência muitas vezes dos fatos faz com que seja, né, prejudicial. Por isso que sempre eu digo, né, precisa ter muito cuidado. Júri, qualquer pessoa pode fazer, mas não é qualquer pessoa que está preparada para fazer. Isso aí. Certo? Né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Né? Exatamente. Né? Lembrar, eu sou muito. Eu tenho como é que diz? Um hábito. Que é um hábito que não vejo geralmente fazer, mas é um hábito meu. E um hábito meu e um hábito de empatia. Independente do meu cliente ser absolvido ou ser condenado, eu recebo a sentença do lado dele. Então, se eu também estivesse recebendo. Isso mostra a grandiosidade, a responsabilidade do lado também. Por quê? Porque eu tenho que saber se o cara levou ali 10 anos, cara, se fosse eu que estivesse aqui. Será que eu fiz o melhor? O que foi que faltou? E principalmente quando é um júri 4-3, o que foi que faltou? 4-3 é para matar, né? Exato, eu digo, faltou o que aqui, rapaz? Né? E essa autorresponsabilidade, essa autoanálise, né?
que é o que eu trago também dentro do Mindset. Eu falo da questão do Mindset, é quando eu falo que as pessoas precisam começar a ter uma reprogramação. O tempo mudou. Por isso que hoje, modéstia à parte, as pessoas que veem a minha forma de atuar dizem que eu estou sendo uma nova escola que está se surgindo no Brasil. Exato, essa inovação. Entendeu? É justamente isso. Pela fala de grande rumo passar por aqui, foi por minha atenção. E a doutora Paula já iniciado. Além daquela mentoria, Santos, não está falando só o profissional, tem a formação de seres humanos. Sim. A doutora Paula aqui, todos que passaram por aqui, e façam com que você é paradigma, modelo mesmo. Você é um cara hoje. Obrigado. Paula é um exemplo vivo. Com certeza. Né? Ou seja, você aqui em Vitória de Santo Antão, ocupar Rio de Janeiro, São Paulo, e mostrar aqui o mundo ele é grande e não tem porteira. Né? Falta só, como você bem disse, o chá, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude. Verdade. Preste atenção em cada palavra. Então isso é amanhã vai ter o complemento, viu? Porque do chá eu mostro às pessoas que jamais pode apagar na vida dela a chama. Amanhã você vai saber o doutor, sabe como é que a gente tem acesso à mentoria, doutora Paula? Deixe seu contato aqui também, porque olha, filha de mentor, estamos abrindo, né? Estamos abrindo agora nesse segundo semestre. Tem algumas novidades, né? Eu tive agora em Fortaleza nesse julho também, fui a outros negócios. E tem novidades que está saindo aí quentinho, né? A primeira é que no próximo mês a gente vai estar abrindo a segunda turma da nossa mentoria. Para você ter ideia, a primeira turma abrimos só para 30 pessoas e tinha lista de espera, até porque tudo dinheiro é bom, não vou dizer para você que é ruim não, né? Graças a Deus tem uma casa boa, um carro bom, tem umas coisas boas, porque o dinheiro me proporcionou, o trabalho proporcionou. Mas transmitir conhecimento, aquele que primeiro pensa no dinheiro, eu acho que é o primeiro erro dele não conseguir transmitir sem reserva de conhecimento. Portanto, sempre é uma consequência. De 30, agora a gente vai abrir provavelmente para 50 vagas. E dessas 50 vagas, a gente já tem uma lista de espera de mais de 80 pessoas. E aí você pode dizer, mas Santos já tem uma lista de 80 pessoas, e por que você não abre 100 vagas? Porque realmente não é o que a gente está interessado nesse momento. E a gente tem, hoje, eu mostro aqui, eu colocar o grupo de mentorados que a gente faz, que 30 pessoas, tivemos 14 estados diferentes participando, pessoas de 14 estados diferentes. Né? Isso para a gente é muito importante, para mim, para o Otalvani, né? Para os parceiros, isso tem estendido pelo Brasil afora, a gente tem replicado, né, esse formato, essa mentoria, um modelo de mostrar como é que uma pessoa estuda um processo e sabe quais são os pontos fortes e pontos fracos deles, entendeu? Né? E uma linguagem que faz com que as pessoas possam entender de uma forma diferente e pegar um processo e dizer assim, poxa, isso aqui eu sei o que é, esse aqui é gatilho negativo, eu tenho que armar um gatilho positivo, eu vou ter que saber. Isso aí uma linguagem que se aprende dentro do processo e quando chega no plenário, você olha e diz, poxa, por que essa pessoa diz isso? Ele já tem, parece uma coisa casada. Não é a questão casada, é a questão do treinamento. E aí eu vou passar a palavra para Paula, tiver alguma coisa a acrescentar, e você fazer o fechamento. Eu vou responder uma coisa que você não me perguntou, mas que é uma curiosidade para todos aqueles, talvez, que tenham vontade de fazer um tribunal do júri. Eu tenho 45 anos de idade, eu sou executivo, sou de 3 de 78, né? Eu tenho 45 anos de idade, eu trabalhei como palestrante e treinador em grandes empresas multinacionais de mais de 15 anos, na advocacia estou já também há um bom tempo. E aí eu digo a você, as pessoas às vezes falham em um único detalhe, não treinar, certo? Mas doutor Santos, eu tenho quase 400 júris, e quando você vai fazer um júri, como é que o senhor faz? Boto lá o meu tripé, eu pego minha câmera e eu faço o primeiro júri para mim todo, para minha família, e procuro saber se eu convenci.
Mais uma dica. Nós ainda temos que fazer para o mestre. E quem é meu mentorado, estuda e tem que fazer para mim. E aí, entendeu? São esses pontos que às vezes pergunta. Porque, Dudu, chegar onde você chegou, todo mundo quer. Agora, passar pelo processo para chegar, aí a gente quer pagar o preço, né? Entendeu? Portanto, esses pontos são pontos, por isso que as pessoas que fazem mentoria dizem assim, doutor, eu fui fazer uma mentoria para ser um diferencial profissional, mas eu mudei de vida, eu mudei de atitude dentro de casa, eu mudei de atitude com minha família, eu mudei de atitude com o cliente, né? E esse é o maior pagamento, sabe? Essa plenitude que chega a você. Esse é o grande pagamento para mim, é quando eu escuto isso de um cliente. Esse cliente que está sendo julgado, ele sabe que eu vim para cá e ontem, quando eu estava de meia-noite no aeroporto, eu recebo um vídeo dele, um menino de 3 anos, ele dizendo ao menino e o menino dizendo, doutor, tio Sandro, muito obrigado pelo que o senhor fez pelo meu pai, que ele é inocente. Existe coisa melhor do que receber, né, esse tipo de situação? Não tem, entendeu? E o laço que se cria, sabe? Muita coisa. E eu faço essa advocacia é humanizada. Artesanal, né? Exatamente, não é aquela advocacia fria, onde saiu do fora, esqueceu que a nossa não. Ou seja, sai do escritório e deixei de ser advogado. Não, meu advogado dentro do escritório, fora, é o ser humano, é tudo misturado. Sim. E uma coisa, sabe, eu sempre digo e falo, porque existe às vezes algumas pessoas que se incomodam, eu sempre digo, se não tem incomodando ninguém, alguma coisa eu estou fazendo errado, porque ninguém está se incomodando, tem que incomodar-se porque eu sei que está no crescimento. É a forma exatamente, às vezes, de atuar, entendeu? A forma de a gente trabalhar essa humanização, que às vezes as pessoas chegam e dizem assim, poxa, rapaz, o jeito que ele está falando. Eu só digo uma coisa, digo, olha quantos livros fiz e olha meu resultado. Depois volta a falar. Exatamente. Essa é a questão mesmo que quando a gente conversando mais cedo, eu disse, olha, eu acredito que você é indiferente a essas coisinhas. Sim. Até porque a discussão, olha, quanto infelizmente, a gente fica triste às vezes, né? Eu vejo a advocacia assim, se fosse aquela família dentro de mim, mas essas questões periféricas, que aí são esses comentários, é porque está incomodando, assim, eu não cheguei lá, porque ele chegou, eu não cheguei, né? Aí não vou entrar num debate aqui assim, mas enquanto estão discutindo de pessoas, e a gente está discutindo aqui valores, a gente está discutindo princípios, a gente está discutindo humanidade, aí não tem tempo para parar com essas coisinhas não, você mexe fulano, fala assim, pois é, cara, pronto, aí quando você cria esse seu modo de atuar, ou seja, cria aquela marca, existe a marca, isso é exatamente. Então pronto, Augusto também está vindo por aí. Augusto, eita, Augusto bem. Olha aí. Ei, vem cá, tá mais aqui, ó. Mais aqui, ó. Todo mundo aí, ó. Fala muito bem, olha que tá aí. Fala, meu povo! Boa noite, Bem diferente. Ontem a gente havia postado uma foto. O homem das grandes operações, ele postou deixei. Olha quem vem passando aqui, na hora que a gente tava chamando, foi isso. Augusto, vim pra cá, não sei se tava lá, a gente tá do outro lado. Grande parceiro nosso aí, viu, de São Paulo aí, a questão de fazer essa questão. E aí, viu, Ildo, só para finalizar, se você quiser, né, não, aqui pessoas, eu não quero mais parar, não. Aqui. Mas, exatamente, agora chegaram aí, chegou agora, só pessoal. Isso é meu amor, meu menino amor, enfim, agora aqui são meus amores mesmo. E essa questão, né, da pergunta que se às vezes algumas criam, algumas coisas incomodam ou não, eu aprendi, não sei se você já ouviu falar, né? Você já ouviu falar nas três peneiras de Sócrates? Sim. Pronto. Eu sempre boto na peneira quando alguém fala, né? Bondade, necessidade e verdade. Se passar pelas 3 peneiras, eu analiso para ver se vale a pena. Né? Mas se não passa pelas 3 peneiras, porque ou replicar ou fazer com que
traga para se fazer mal. A gente, eu sempre vejo que nós temos o poder, às vezes não utilizamos, mas o poder de saber o que é que você deixa lhe atingir ou não. A culpa não é da outra pessoa, a culpa é sua que está recebendo. Acaba disso que você não... Trouxe um presente para você. Você aceita? Aceita. Então, se você aceitou, é porque você quis um presente. Exatamente. Assim você falar que não aceita, não, fica com a pessoa. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. É isso, resumindo é isso. Né? Mas é isso aí, Edu. É aquela coisa. Olha, a gente... O presente continuou com aquele. Isso. Exatamente. Né? Eu usei, ó, deixa eu dizer aqui, eu usei o Augusto sempre sabe que a gente nas parcerias dos júris sempre inova. E eu usei um júri na Calcaia, promotor de justiça. É um pernambucano, é um cara aparentemente gente boa. E ele falou. Emily, quando terminou a fala dele, ele saiu da sala e foi para o gabinete dele, alguma coisa, e deixou a banca de defesa lá sozinha. E quando deixou a banca de defesa sozinha, teve um colega que ficou lá inquieto, porque é falta de respeito ao promotor, é porque não sei o quê. Realmente, às vezes a pessoa fica um pouquinho inquieta. E aí eu fui para os jurados e disse... Aí até o colega fez esse questionamento. Disse, não, porque o promotor não permaneceu e tal. Aí eu entrei para sustentar. Eu disse, senhores, eu quero só externar a Vossa Excelência, que apesar, eu já tinha dito ao colega que ele não se aperreasse com a atitude do promotor, até porque eu lembrei-me de uma história. E qual é a história que eu quero contar aos senhores? Diz que morava dois homens, um muito rico e o outro um homem humilde, e toda vez que esse homem muito rico fazia uma festa muito grande, ele, para brincar com os amigos, já depois que tinha tomado um, pegava os ossos que sobravam da carne, botava dentro de uma caixa e mandava para frente da casa do homem pobre. E o homem pobre recebeu uma vez, duas e sempre calado. Na terceira vez que aconteceu isso com ele, disse, aguarda um pouquinho só. Ele foi no quintal dele, pegou no quintal dele as melhores rosas que tinha e colocou um bilhete e disse, entrega ao seu patrão. Quando entregou ao patrão dele, tinha lá um bilhete dizendo, a gente só dá aquilo que a gente tem. Por isso que eu não me preocupo com o promotor. Ele foi embora porque só pode dar isso. Eu não, eu estou aqui e permaneci porque eu tenho algo para fazer diferente. Eita, que coisa boa, viu, gente? Hoje foi tudo de improviso e acho que é uma maravilhosa live. A gente faz ocupou o espaço aqui, até a dona chegou aqui. Se eu posso não, minha live é boa, aqui. Disse, olha, explique, por amor de Deus, para não encerrar. E foi tudo de improviso. Doutor Emily Diniz, Gabi Augusto Mendes, teu nome eu esqueço. Pedro. E tem cara de Pedro mesmo. É a cara de Pedro. Aí, vejam só, a gente falou em todos logo cedo aqui, a gente não teve, eu não vou dizer a sorte porque foi tudo maravilhoso. A gente estava falando uma questão aqui da imagem do advogado, aquela questão que você tratou no Sala Secreta, que você vai tratar aqui amanhã. A gente falou, inclusive, da questão de... Imagina aqui, vamos entrando. E convidamos Augusto. Ele ia passando rápido aqui, a gente pegou pelo braço, que aqui é assim, a gente lá no certo não, pega aqui pelo... Chega aqui, vai. Chega aqui, vem pra cá. Chega aqui. Vamos dar um alô aqui assim, ó... Todo mundo aqui do criminal tá assistindo ali, Augusto, Pedro tem cara de Pedro mesmo. Agora você tem a cara de Moraes, alguma coisa. Então fica aqui, como a gente tá fazendo, os grandes nomes da advocacia estão aqui. Então assim, de forma bem breve, cada um que a gente pudesse aqui. Porque aqui tá bem diversificado. Como tá ao vivo, as baterias dos celulares também já estão acabando. Aqui é ao vivo, né? Do coração, a mil aqui. A gente finaliza aqui. Chega pra cá, oxente, tá aqui. Coração mãe. Também. Romãozinho, você vai dizer isso ao vivo? Vem cá, tá na live ao vivo. Tá disse. Ó, amanhã Augusto Mendes tem palestra. Augusto tem o tema. Só divulgar aqui. Uma grande operação sendo julgada no plenário do júri. Aí Dudu Moraes disse. Amanhã Santo Silva. Hoje amanhã Santo Silva também palestra, sabe o teu tema? Isso, Mindset Tribunal do Júri, né? Reprogramação mental dentro do Tribunal do Júri. Vai ser top. Minha querida Emily Diniz. Vamos lá, vamos falar sobre a lei de drogas no Tribunal do Júri.
Pois é, Gabi, você vai estar. A gente vai tratar de outros assuntos. Depois a gente tem um bocado de coisa. Doutora Paula, tem um recado pro Rio de Janeiro, pro Brasil. Coloquei no imprensado hoje, que ela deve estar. Daqui a pouco eu vou entregar. Passar pela tribuna lá do Sandro, a gente já vem preparado. Já. Coisa boa. Então, minha gente, um cheiro, muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, meu povo. Um abraço a todos. Eu amo vocês, porque a gente é pego no susto.